pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje, em nosso encontro, nós contamos com a colaboração do Wendel Carlos, que é formado pela Unesp e também, atualmente, é residente do Laboratório Clínico Veterinário. Então, segue aquele mesmo esquema que vocês já sabem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí no chat. As palestras já estão disponíveis. Aproveitem para se inscrever no canal e boa palestra para todos. Deixa eu colocar aqui sua apresentação, Wendel. Tá me escutando direitinho? Eu estou escutando você. E você está me escutando? Tudo jóia por aqui. Quando eu puder, só avisar. Tá bom. Pronto, seu slide já tá ok? Boa apresentação, Wendel. Obrigado, Joyce, pela introdução. Então, eu me chamo Wendel, eu sou residente aqui na Unesp de Botucatu, sou formado aqui também, sou R1, e hoje eu trago para vocês um tema de extrema importância, tanto para quem trabalha no laboratório, quanto para quem é clínico e trabalha nas clínicas do mundo afora, tá? Que é a interpretação das alterações laboratoriais de fígado e pâncreas, tá? Então, a apresentação hoje ela vai ser dividida nesses dois blocos. O primeiro bloco, tudo sobre fígado, e o segundo bloco, tudo sobre pâncreas. Então, boa palestra a todos. Então, começando pelo fígado, a gente vai conversar acerca das provas de avaliação hepática, tá? Então, a gente vai definir o conceito de lesão, de colestase, quando a gente vai suspeitar que é lesão, quando a gente vai suspeitar que é colestase, tá? Em meio a essa conversa, então, a gente vai trazer à tona, né, a interpretação, que é o objetivo de hoje. Além disso, a gente vai trazer também o diagnóstico, como clínico, né, é importante saber o que fazer com o animal, e o prognóstico também, tá bom? Então, como a gente já sabe, assim, a gente tem uma certa ideia, o fígado é um órgão com múltiplas funções. Participa desde a digestão, a síntese de metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios, participa da desintoxicação do organismo, secreção de líquidos digestivos, excreção de toxinas, substâncias, participa da hematopoiese, faz estoque de vitaminas, minerais, gordura, glicogênio. Então, ele é um órgão com bastante responsabilidade, digamos assim, tá? E, além disso, a gente precisa lembrar da grande capacidade de reserva e de regeneração que o fígado possui. Então, ele é um dos maiores órgãos da cavidade abdominal, tá? Ele possui aporte sanguíneo misto, ou seja, ele vai receber sangue venoso e sangue arterial. No caso do fígado, 70% desse aporte sanguíneo vai ser de origem venosa, tá? Isso se deve as funções propriamente ditas do fígado, né? Ele capta nutrientes, filtra, excreta, metaboliza toxinas do organismo, toxinas oriundas do sistema digestivo, e todas essas toxinas, nutrientes, metabólitos, elas vão chegar no órgão por meio do sangue venoso, tá? Então isso explica por que um aporte tão grande quanto esse. Mas se por um lado é bom, por outro, pode ser uma faca de dois gumes, porque frente a adversidades no animal, como por exemplo uma hipóxia, o fígado vai ser um dos primeiros órgãos a serem afetados, tá? Então tem o seu lado bom e o seu lado ruim nessa história. Mas então, quando a gente deve começar a suspeitar e querer essa avaliação hepática? No caso das doenças hepáticas propriamente ditas, né, sejam primárias ou secundárias, quando o animal apresenta icterícia, e aí vai ajudar, então, o clínico a pensar nos diagnósticos diferenciais, tá? Quando o animal apresentar anemias indeterminadas, um perfil mesmo pré-anestésico, pré-cirúrgico desse animal, a gente precisa saber como está o fígado, e o prognóstico e tratamento. Então, entrando nessa avaliação laboratorial de fato, a gente vai dividir essa avaliação em duas grandes etapas, né? Que a primeira é estrutural ao fígado e a segunda funcionais ao fígado, tá? E nessas duas etapas a gente então divide esses três grandes grupos que a gente vai avaliar o fígado. Então o primeiro grupo seria o das enzimas, que a gente vai avaliar lesão de hepatócitos, tá? E aí isso diz respeito à estrutura do fígado, como eu vou mostrar mais para frente. E no segundo grande grupo, né, de funcionais ao fígado, a gente vai avaliar a síntese e metabolismo, e nisso vão envolver as proteínas, lipídios e carboidratos, e também avaliar o transporte de substâncias, como a captação, conjugação e excreção delas
como a bilirrubina, por exemplo, que a gente vai conversar mais para frente. Então, começando pelas enzimas, então a gente vai dividir essas enzimas em enzimas de lesão de hepatócitos e enzimas de síntese e colestase, que a gente vai falar mais para frente. Então, primeiramente, essas 4 enzimas aqui são relacionadas a essa lesão. Então, a gente tem que lembrar, né, do nominho delas, a ALT, que é a alanina aminotransferase, que também pode ser escrita e chamada de TGP, tá? Temos a ST, ou TGO, que é a aspartato aminotransferase. Lembrando que a LT e a ST, então, são as que a gente mais vai usar em pequenos animais, né, cães e gatos, principalmente a LT, por ser um pouco mais hepatoespecífica. Temos também o LDH, que é a lactato aminotransferase. O LDH, por exemplo, ele também é presente em células musculares e é mais usado quando a gente fala de grandes animais, tá? Temos o SD, que é a sorbitol desidrogenase, que embora seja muito boa para pegar fases mais ativas, né, mais agudas de doenças hepáticas, não é muito usada por ser bastante caro. Aqui mesmo no hospital a gente não faz. E tem uma meia-vida curta. Então a gente falou das enzimas de liberação, certo? De lesão de hepatócitos, e agora as enzimas de síntese e indução, que vão nos remeter à colestase, tá? Então a gente tem a FA, também conhecido como a ALP, que é a fosfatase alcalina, e a GGT, também conhecida como gama-GT, que é a gama-glutamiltransferase. Então a gente vai destrinchar essas enzimas mais para frente. Então, ainda nos conceitos básicos, né, a gente tem que lembrar que esses testes enzimáticos a gente não vai dosar a concentração dessa enzima propriamente dita, mas sim a sua atividade, né, o seu resultado, né, o quanto ela gerou de substrato. Então é meio que indireto, tá bom? A maioria dessas enzimas, então, não são muito específicas, então, além de ter no fígado, elas vão ter em outros tecidos, outros órgãos, tá? Atividade sérica, então, maior que a atividade no tecido, por isso a gente dosa no soro. Possuem meia-vidas diferentes, diferentes localizações celulares, então a gente divide essas enzimas, como eu falei para vocês, nas enzimas de liberação e nas enzimas de síntese. Então, começando pelas enzimas de liberação, certo? Que são a ALT e a ST. O que significa enzimas de liberação? Essas enzimas, elas se localizam intracelularmente ao hepatócito, tá? E são liberadas assim quando há lesão, quando há lise, quando há morte dessas células, tá? Isso vai acontecer no momento, pode ser no momento de morte celular fisiológica, mas também pode ocorrer por doenças infecciosas, doenças inflamatórias, algo do tipo que venha a lesar o pâncreas, o parênquima do pâncreas. Por isso são enzimas relacionadas à estrutura, tá? Então a gente tem que lembrar que a LT ela é uma enzima presente no citoplasma do hepatócito, tá? E a ST ela é presente também no citoplasma, mas também se faz presente nas organelas, principalmente nas mitocôndrias do hepatócito. Então elas vão aumentar no momento da lesão, justamente porque vai romper essa célula e aí a LT e a ST vão sair. Primeiramente sai a LT, que está no citoplasma, tá? E depois vai sair a ST, que está mais interior, tá nas organelas. Então, o aumento de AST também vai indicar um dano maior, tá? Não que as duas indiquem mais ou menos alguma coisa, mas quando a gente também tem esse aumento de AST, significa que há um dano bem grande, há uma morte celular intensa. Tá? Então, a LT e a ST estão relacionados à lesão, necrose do parênquima hepático, tá? Isso vai acontecer no momento de hipóxia, de toxinas, causas metabólicas, endócrinas, agentes infecciosos, neoplasias. E aqui está em negrito porque a gente também tem que saber que o animal que está se recuperando de uma possível injúria hepática que ele teve, está, né, literalmente sarando dessa enfermidade, ele vai estar com o fígado regenerando, porque o fígado tem essa alta capacidade de regeneração, e nesse momento também vai ter aumento de LT e ST. Tá? Então vai aumentar tanto no momento de lesão, quanto no momento de regeneração. Precisamos lembrar disso. Então a gente falou das enzimas de liberação, agora as enzimas de síntese, né? Que são enzimas que não são liberadas com a morte celular, mas sim elas são induzidas a serem produzidas, tá? Então, aqui seria no caso da FA e da GGT, que elas se localizam epicelularmente ao hepatócito, tá? Na região da membrana da célula,
e elas vão se localizar também entre os canalículos biliares. Então, os hepatócitos, entre eles os canalículos, e ali na região epicelular, nas membranas, vai estar a localização dessas enzimas. Então, no momento de colestase, no momento de obstrução de fluxo da bile, nessa estase biliar, literalmente esse enchimento dos canalículos vão induzir essas enzimas a serem produzidas, tá? Então, são enzimas produzidas em resposta a obstruções, por isso estão relacionadas a colestase. Então, a FA-GGT, enzimas de síntese, elas vão aumentar sua produção quando são induzidas. No caso da FA, ela pode aumentar não só por isso, mas também por substâncias, tá? No caso de cães, ela aumenta com o uso de corticoides endógenos e exógenos. Nos animais em geral, ela pode aumentar com o uso de fenobarbital, barbitúricos, tá? E até mesmo a bilirrubina pode aumentar a síntese de FA. E agora, tanto para FA e para GGT, como a gente já falou, vai aumentar na colestase por causa dessa estase biliar e até mesmo no momento de obstrução de fluxo, o órgão ele vai proliferar novos ductos biliares para tentar reverter esse processo, tá? E nessa proliferação de novos ductos também vai acabar ocasionando no aumento dessas enzimas, tá bom? Então, agora sobre a cinética enzimática, né? Como resumo já serve como resumo para a gente. A LT localizada no citoplasma, né, dos hepatócitos, a ST também, mas também nas mitocôndrias, né, nessas organelas. O tempo de resposta vai ser imediato, 24 horas. Então, em um dia, com essa injúria hepática, a gente já vai conseguir pegar, né, no exame laboratorial do fígado. E a meia-vida, ela tem uma duração relativamente boa, de 40 a 60 horas para LT e de 30 a 36 horas para ST. Então, por isso, por causa desse aparecimento, desse aumento rápido e dessa meia-vida, se deve ao motivo de usar tanto em pequenos animais, tá bom? Cada uma tem a sua particularidade, a gente vai conversar sobre isso, mas no geral são bastante usadas por causa disso. A FA-GGT também são bastante usadas para colestase, só que elas têm algumas diferenças. Então, elas são localizadas na membrana do hepatócito, como eu falei para vocês. Já o tempo de resposta, por serem enzimas de indução, né, de síntese, elas vão demorar a subir no plasma do animal, tá, na circulação. Então, a FA, mais do que 5 a 6 dias, e a GGT até uma semana, para poder aumentar os seus valores. Tudo bem? Então, a GGT, tanto em cães como em gatos, vai durar 96 horas, tá? Meia-vida aproximadamente 96 horas. E a FA já tem uma certa particularidade aqui, que cães vai durar mais do que em gatos. Em cães dura 72 horas e em gatos tem uma vida bem curta, de 6 horas, tá? Então aqui também está uma das explicações do porquê no momento de avaliação hepatobiliar no gato, a gente foca mais na GGT do que na FA, tá? Porque como a sua meia-vida é curta, não há tempo de aumentar no plasma do animal o suficiente para ser pego no exame, tá bom? Então é melhor que seja avaliado tanto a FA e GGT no cão e no gato o GGT, tá? É claro que há uma exceção aqui que a gente vai conversar mais para frente, mas por enquanto guardem essa informação. Então, comparando a SA e a LT, as duas são mais sensíveis em gatos, 80%, do que em cães, aproximadamente 60%, tá? Em gatos, a ST ela é mais sensível que a LT, porém é menos específica, justamente por não ser hepato específica, tá bom? E essa é a explicação do porquê a gente tem que pedir, então, para gatos tanto a ST quanto a LT. As duas funcionam bem juntas e elas se somam na hora de um diagnóstico, tá bom? Já em cães, a LT apresenta então mais vantagens por ser mais sensível, tá? É hepato específica. Então também está o motivo de você não precisar pedir a ST nos cães e sim a LT, bom? Agora, né, falando de grandes, que a gente ainda não tocou nesse assunto, em grandes a gente então costuma dosar a ST, né? Não a LT, e geralmente pede a ST em conjunto com a CK, tá? Que é uma enzima presente também no músculo esquelético desses animais. Mas por que isso? A ST, ela não é hepato específica, ela é presente em células musculares, esqueléticas, cardíacas, até no interior de hemácias, né? Então, é bom que a gente dose junto com a CK justamente para descartar essa injúria muscular. Então, se a gente pede a ST, a CK e a ST e a CK estão aumentadas,
pode ser tanto por injúria muscular e dano hepático. Se só a ST está aumentada, provavelmente um dano hepático. E se for só o CK aumentado, ou os dois, injúria muscular, como eu falei para vocês. Tá? Então, é claro que a gente não vai usar só as duas para dar esse diagnóstico, mas ajuda bastante. Tá? Então, a LT, por que a gente não usa? Porque ela tem baixa atividade nos hepatócitos desses grandes animais. Então, ou seja, mesmo com uma doença ativa, uma lesão ativa ali no fígado, perda de parênquima, não vai aumentar porque não tem uma alta atividade. Tudo bem? Agora, falando da FA, ela é menos específica, tá? Porque ela não é exclusiva também só do fígado. Além disso, ela sofre influência de fatores extra-hepáticos, como as substâncias que eu falei para vocês. Então, além de aumentar na colestase, né, devido a problemas hepatobiliares, vai aumentar com o uso de corticoides em cães, com o uso de fenobarbital, né, tanto em cães quanto em gatos. Também aumenta com a atividade óssea, tá? No momento de remodelação óssea. Então, osteoblastos, tecidos ósseos em geral, têm alta atividade de FA, a gente não pode esquecer isso. Então, um animal que venha a sofrer fratura vai ter aumento de FA, osteomielite, osteosarcoma, vai ter aumento de FA, tá? E, muito importante essa informação, filhotes, processo fisiológico de crescimento, vai aumentar a FA, tá? Então, é normal, é fisiológico. Enquanto o animal crescer, ele vai ter essa alta atividade, né, desses tecidos, osteoblastos, e aí vai ter um aumento de FA, tudo bem? Intestino e rins também tem aumento de FA, eles chegam a ter uma certa atividade, mas não é significativo aqui, né? A gente está falando do aumento na circulação, e aqui acaba, por exemplo, no caso dos rins, acaba saindo FA na urina, então a gente não tem como dosar isso e também não cabe aqui agora. Mas intestino e rins também tem atividade de fosfatase alcalina. Agora, a GGT, né? Ela é mais específica, mas não tão sensível também. Então, observe que essas enzimas, elas ajudam, mas elas não dão a cartada final, tá? Então, a GGT, ela vai demorar a aumentar, mas quando aumenta, provavelmente é colestase, tá? Então, essa é a boa notícia da GGT. A GGT, então, presente em outros tecidos, como nos rins, nos túbulos, né, especificamente. Então, é o motivo da gente poder dosar GGT na urina também, tá? Aumenta na placenta em animais prenhes, né, e vai aumentar somente na região desse tecido, tá? E a glândula mamária de animais, principalmente que estão amamentando, vai sair no leite, nesse primeiro leite, nesse colostro, que também é um dos motivos, é o motivo, na verdade, né, que explica por que animais que ingeriram colostro, estão tomando esse primeiro leite, vão ter aumento de GGT no soro, tá bom? Então aqui está a explicação, na amamentação. Então, lembra que eu falei para vocês que ia ter uma exceção, né, sobre a FA e a GGT nos gatos? Então, eu acho que a maioria das pessoas já devem ter uma ideia de que em felinos com lipidose hepática, a gente meio que esquece a lógica lá da cinética enzimática. E a gente, na verdade, recapitulando, né, a FA ela tem essa meia-vida curta nos felinos, aproximadamente 6 horas. A GGT ela já dura mais, então ela é um marcador mais confiável. Só que no caso de felinos com lipidose hepática, né, com então esse acúmulo de gordura nos hepatócitos, não se sabe por que a literatura ainda não elucidou bem, mas vai ter uma inversão desses valores. Ao invés de aumentar a GGT e a FA ficar normal, por exemplo, vai haver uma inversão em que a FA, a atividade da FA, vai ficar maior do que a da GGT. Então não sabemos o motivo, espero que alguém descubra exatamente o porquê um dia, mas por enquanto a gente tem que levar essa informação com a gente, de que felinos com lipidose hepática vai ter aumento de FA muito, muito maior, né, da atividade da FA muito maior do que a da GGT. E é somente nessa situação em que a FA vai aumentar e ficar maior do que a GGT. Tudo bem? Então, resumindo todas essas informações, é ST presente no fígado, mas também presente no músculo esquelético, por isso a gente dosa CK em grandes, músculo cardíaco, dentro de hemácias, então ela pode aumentar sim em hemólises, tá? A FA, do mesmo jeito, não só no fígado, presente não só no fígado, mas em ossos, pode ser induzida por corticoides em cães, fenobarbital, a meia-vida é curta nos felinos, mas vai aumentar na lipidose hepática. E aí ele tem, então, ideal para carnívoros, né, cães e gatos, e tem baixa atividade em grandes animais, por isso a gente não vai dosar. Então a gente falou dessas enzimas, as enzimas de síntese, liberação, das enzimas relacionadas à estrutura, né, a lesão de hepatócitos.
E agora a gente vai entrar já no âmbito de síntese e metabolismo do fígado. Então, esse órgão vai participar da síntese e metabolismo de 3 grandes grupos de substâncias orgânicas: proteínas, carboidratos, lipídios e gorduras. Tá? E a gente precisa saber que o fígado, para ele perder a capacidade de funcionar, né, de exercer suas atividades funcionais, ele tem que ter perdas de 50% a 60% do seu parênquima. Então, a partir do momento que ele começa a parar de funcionar, digamos assim, é porque já está, o animal está entrando num quadro mais grave, num quadro mais crônico, tá? Então, é bom a gente guardar essa informação também. Então, falando dessas proteínas, né, desses principais marcadores aqui no caso, a gente já conhece, né, a técnica bioquímica, dosar as proteínas, né, do soro, a proteína total sérica, codificar, fracionar em albumina, globulinas, tá? Isso a gente já conhece um pouquinho. É um dos mais utilizados também, tá? Mas a gente consegue fracionar também por eletroforese, esse aqui é mais no âmbito de pesquisa, tá? Mas no dia a dia de laboratórios, inclusive daqui da Unesp, a gente usa a técnica bioquímica, tá? Então, a albumina e as proteínas, de modo geral, elas têm uma vida média de 15 dias. Então, leva-se semanas para diminuir, mesmo que o fígado ele diminua essa produção ou pare de produzir, ainda vão se levar essas certas semanas para a albumina, essas proteínas em geral, caírem na sua quantidade no sangue, justamente por causa da meia-vida, tá? Então, quando essa hipoalbuminemia acontecer, vai ser num quadro grave e crônico, como eu falei para vocês. Há também mecanismos mistos, né, em que a produção de albumina ela vai cair por parte do fígado, mas em contrapartida vai aumentar a síntese de proteínas inflamatórias e imunoglobulinas, tá? E aqui a gente tem que tomar cuidado. Um dos motivos da gente não dosar somente a proteína total sérica, somente o total delas, tá? Porque num quadro como esse, a queda da albumina somada ao aumento das globulinas, no caso, podem deixar o valor da proteína total sérica normal, tá? E a gente destrinchando, né, pegando essas frações, a gente já sabe que não vai estar normal. E quando vai acontecer isso? Em doenças infecciosas, então o fígado ele vai ajudar na eliminação de micro-organismos, e em quadros de inflamação, principalmente por toxinas, por intoxicação mesmo, né? Então o fígado ele metaboliza toxinas em substâncias menos tóxicas e excreta elas. Então, precisamos lembrar disso e é muito importante usar a proteína total sérica e fracioná-la. Então, como eu falei para vocês, a gente usa bastante a técnica bioquímica, tá? Que a gente usa o tubo amarelo com gel separador, né? Pode usar o tubo seco também, o cultivador de coágulo. A gente só precisa esperar coagular, centrifugar e pegar o soro para poder dosar no bioquímico, tá? E fracionar albumina e globulinas. Então, em quadros graves crônicos de doença hepática, o fígado então ele vai começar a perder a sua funcionalidade por causa da substituição do seu parênquima funcional pelo parênquima fibrótico, tá? Vai acarretar então nessa hipobinemia depois de uns dias, de umas semanas, e ele vai também perder então essa capacidade, vai perdendo essa capacidade de desintoxicação e fagocitose, tá? Então no momento, dependendo da etiologia também dessa doença hepática, o aumento de globulinas, bem? A hipoalbuminemia ela também pode acontecer pela baixa ingestão, então anorexia, hiporexia, desnutrição, tudo que diminua a captação de nutrientes, de material necessário para o organismo, para o fígado, né, fazer essa síntese da albumina. O mesmo funciona para a absorção dos intestinos, tá? Então em gastroenterites, verminoses, giardíase, insuficiência pancreática exócrina, tá? Tudo que impeça o organismo de conseguir seu combustível mesmo, né? De não ter essa captação de nutrientes que vão ajudar não só de albumina, mas de outras proteínas, tá bom? E, como eu falei para vocês, a diminuição da síntese, né? Essa queda de produção devido à insuficiência hepática, tá? E aqui, então, vai acabar levando a uma ascite ou a nasarca, né? Que é um edema generalizado no animal. Isso porque, se a gente pegar e lembrar lá da graduação das forças de Starling, a gente sabe que a albumina é a proteína com maior quantidade na corrente sanguínea, então é responsável por ter essa força, essa pressão oncótica dentro do vaso, que é a pressão que segura o líquido, os líquidos dentro do vaso, dos vasos sanguíneos, tá? Então, quando não tem albumina, ou ela tem pouca quantidade, né,
essa pressão ocótica ela não vai ser forte o suficiente para segurar os líquidos dentro do vaso e vai acabar extravasando, então, e causando ascite, em quadros mais graves, a nasarca. A gente pode ter hipoalbuminemia também por perda, tá? Tendo momentos de hemorragias significativas, em que o sangue total sai, né, inclusive o plasma junto. Afecções do trato gastrointestinal e também, muito importante, né, perda glomerular, né, pelos rins. Então, pode sim ter essa proteinúria significativa na urina. Então, é um momento que, se a gente realizar o PC, né, relação proteína-creatinina urinária, a gente vai pegar esse exame alto, tá? Então, aqui também é um fator bastante a ser considerado. Por isso, em animais de doença hepática, é sempre bom pedir uma urinálise, um PC, para saber como é que está o organismo no geral, tá? E isso acaba levando a síndrome nefrótica, que também causa ascite, anasarca. No fim das contas, tudo vai se resumir à perda da albumina, tá? Então, é ascite, causado por hepatopatias, como a gente conversou, mas também por doenças inflamatórias, infecciosas, no caso de gato, por exemplo, da PIF. Cardiopatias também, né? Então, esse problema cardíaco que vem a causar uma congestão do sangue, uma perda uma estase sanguínea mesmo, né? Porque não vai estar funcionando direito as vias cardíacas, vai então aumentar essa pressão hidrostática do vaso, né? Que é a pressão de dentro para fora, e aí acaba aumentando essa pressão e acaba extravasando essa pressão, esses líquidos, bem? Neoplasias também podem causar ascite, quilo, pseudoquilo, que é um pouco mais raro, ruptura de bexiga, ureter, né, causando uroperitônio, e hemorragias também, né. Então aqui, foto cedida, né, por uma colega residente da clínica, a Naira, a gente vê esse cachorrinho, tadinho, na verdade é cachorrinho, né, com ascite, provavelmente por uma hipobinemia, tá, de origem hepática. Então a gente conversou até agora sobre essa doença hepática em geral, a gente citou as secundárias, né? Tem as primárias também. Mas a partir do momento que a gente vai pensar em fazer um coagulograma, pedir um coagulograma, a gente já tem que ter descartado uma série de diagnósticos diferenciais, tá? Doenças infecciosas, doenças inflamatórias, doenças metabólicas, intoxicações, né, em geral. A gente já começa então a focar no órgão propriamente dito, tá? Então o coagulograma, ele pode sim auxiliar no momento em que você precisa saber o que está acontecendo com o fígado, tá? E você já tirou uma série de diagnósticos diferenciais. Então, sim, ele vai trazer informações importantes sobre o fígado, porque o fígado ele vai produzir os fatores de coagulação, essas proteínas, né? Então, a gente tem que lembrar que, no caso, vai envolver a hemostase secundária, via intrínseca, extrínseca. Tem a via comum, mas aqui no caso a gente não vai falar dela. Então, tem o TTPA, que envolve a via intrínseca, tá? Então, pode sim ter alteração do TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativado. Pode se mudar também os valores do fibrinogênio, tá? Mas aqui a nossa estrela vai ser o TP, o tempo de protrombina, que avalia a veia extrínseca. Isso porque a veia extrínseca ela vai começar, como a gente vê, pelo fator 7, que tem uma meia-vida de aproximadamente 6 horas, tá? Uma meia-vida curta. E no momento que o fígado ele não tá produzindo de maneira indeficiente, ou não está produzindo mais, né, esses fatores de coagulação, essas proteínas, o fator 7 vai ser um dos primeiros a serem afetados, um dos primeiros a diminuírem, justamente por causa dessa meia-vida curta. Então, a gente pega, sim, a alteração no tempo de protrombina. Está relacionado à via extrínseca. Isso pode trazer já uma informação muito importante sobre o prognóstico do animal. Tudo bem? Então, agora entrando nessa parte de metabolismo proteico, né, conversando um pouco mais sobre ureia e amônia, a gente não podia deixar a ureia e a amônia de fora, porque também é bastante presente para quem trabalha em laboratório, para quem é clínico. Então, eu vou explicar um pouco para vocês como isso vai acontecer, da onde vem a amônia, como ela vira ureia, né? Então, a amônia ela vai vir da dieta do animal, no intestino mesmo. Essas proteínas ingeridas elas vão ser catabolizadas, né, quebradas, e aí vai acabar então gerando a amônia. A grande parte dessa amônia ela é reabsorvida pelo organismo, né, pela veia porta, pelo ciclo que entra hepático, mas também sai pelas fezes, certo? Mas a parte que é reabsorvida, então, volta para a corrente sanguínea, acaba indo parar aqui no ciclo enterohepático, acaba indo parar no fígado. Essa amônia, então, né, representada pela NH3, ela vai ser convertida em ureia, que então o fígado pega essa substância muito tóxica e acaba convertendo numa substância menos tóxica, mas não deixa de ser tóxica, tá?
acaba então voltando para a corrente sanguínea e fica a cargo dos rins, então, excretar essa ureia na urina, tá? Lembrando então que os rins eles também vão armazenar essa ureia no seu parênquima, que acaba, no fim das contas, ajudando também no gradiente de concentração da urina. Mas isso não é assunto para agora, tá? Mas acaba então sendo excretado na urina. É relativamente fácil. Então, é claro que não podia deixar de fora os cristais de biurato de amônio, né, que podem vir a ser formados no momento em que esse ciclo aqui ele vai estar inviabilizado ou ele não vai acontecer direito, tá? Então, ou há um problema aqui na circulação interhepática, um shunt porte sistêmico, por exemplo, em que a amônia não vai ter uma absorção tão plena quanto deveria, tá? Ou um problema hepático, ou um problema geral, tanto na circulação interhepática quanto problema no órgão, tá? Em que ele não vai converter ou não vai converter tanto amônia em ureia, tá? Então, não vai ter ureia em tão grande quantidade, né? Então, vai começar a acumular amônia no organismo. E como eu falei para vocês, essa amônia ela é altamente tóxica, tá? Então, ela é tóxica a quase todos os tecidos do organismo, inclusive o sistema nervoso. É muito sensível a esse acúmulo de amônia, o que explica a encefalopatia hepática. Tudo bem? Então, esses cristais que a gente encontra na urinálise de animais com provavelmente alguma inviabilização nesse ciclo, a gente vai encontrar os cristais de biurato de amônio, que nada mais são essa amônia que está na circulação, que foi parar nos rins, lá se juntou à ureia e acaba saindo em formato desse cristal. Tá? Então, quando a gente encontra esse cristal, a gente precisa prestar bastante atenção, como clínico também, já começar a investigar se não é um problema hepático, hepatobiliar, um problema na circulação, um shunt, né? Ainda mais se for um animal filhote. Então é um cristal que precisa de atenção, tá bom? Então, ainda falando sobre o metabolismo proteico, o fígado ele também é responsável pela síntese de carboidratos e lipídios, tá? Então ele vai participar da gliconeogênese, usando a glicose, ele vai fazer a síntese e excreção do colesterol, também vai participar do metabolismo dos triglicérides, né? Então, diferente das proteínas, que são de quase exclusivamente a cargo do fígado, tanto a gliconeogênese, colesterol, triglicérides, eles são bastante dependentes do fígado, mas eles também ocorrem em outros órgãos, também dependem do metabolismo endócrino. Então, é por isso que a gente não vai dar muita atenção para eles hoje, a gente vai dar mais atenção para amônia, para ureia. Então, a gente falou, né, Opa, tá dando uma travadinha nos slides aqui. Então, a gente falou, né, desse metabolismo proteico, muito importante a gente saber, tá? Mas agora a gente vai entrar numa outra parte, que é a avaliação do transporte hepático, que também é bastante importante. Então, como ele vai conjugar e transportar certas substâncias. No caso, a gente vai focar nas bilirrubinas, tá? Então, a gente vai conversar sobre ácidos biliares, mas só uma pincelada, tá? O foco aqui são as bilirrubinas. Então, a gente vai usar elas para o diagnóstico diferencial das icterícias. Então, a gente vai aprender uns modelinhos, né, de quando vai aumentar a bilirrubina direta, indireta, mas sabe que já está em desuso, porque biologia não é matemática, então a maioria dos animais não vão funcionar da maneira que a gente lê nos livros, né, da dinâmica das bilirrubinas. Mas como ainda muitos lugares dosam, muitos clínicos ainda pedem esse exame, a gente vai conversar um pouco. Tá? E lembrando que as bilirrubinas não têm relação com grau de lesão e perda de função. Tá? Então a gente está falando da icterícia. E o que significa isso? Um animal ele pode não estar tão grave numa doença hepática, ele pode estar até entrando no quadro de resolução, né, desse problema, e ele pode estar ictérico, pode estar verde fluorescente. Diferente do animal, que literalmente está à beira da morte, já não tem mais nenhuma resposta hepática, está com o órgão totalmente necrosado, fibrótico, e ele não vai estar ictérico. Então, não há relação com esse grau de lesão, perda de função, prognóstico, tá? Então, a icterícia também ela é uma faca de dois gumes. E tem os ácidos biliares, que são mais sensíveis que as bilirrubinas, né? Eles trazem mais informações para a gente, só que ainda é pouco uso, né? O que a gente fala bastante, ainda faz bastante, é a interpretação das bilirrubinas e das suas frações, tá? E os ácidos biliares, eles também
vão dar para a gente diagnóstico de desvio porto-sistêmico, né, de porto sistêmico, principalmente em relação à urina. Então, mas aqui o foco da noite vai ser as bilirrubinas aqui na avaliação desse transporte hepático. Então não tem como a gente falar da bilirrubina sem falar da hemoglobina, tá? A bilirrubina ela vai vindo do catabolismo da hemoglobina. Então a hemoglobina ela é presente no interior das hemácias e no momento de lise dessas hemácias, seja por um envelhecimento fisiológico dessa célula ou por anemias hemolíticas, algo que induza, né, a hemácia a hemolizar, ela vai acabar liberando então a hemoglobina, e essa hemoglobina ela vai ser quebrada então em três frações, né, na fração M, que é a molécula que vai carregar o oxigênio, na globina e no ferro. Tá? Então a globina e o ferro elas vão ser recicladas pelo organismo, já a fração M ela vai ser convertida em biliverdina. Tá? Então a biliverdina, mais uma vez, vai ser convertida na bilirrubina indireta, que é a bilirrubina ligada à albumina no sangue. Isso porque a bilirrubina indireta ela não é hidrossolúvel, ela precisa se ligar numa proteína para poder chegar até o fígado. Tudo bem? Chegando no fígado, ela vai perder essa ligação com a albumina e lá vai ser conjugada com o ácido glicurônico, virando a diclocurunil bilirrubina, que é a bilirrubina direta. Tudo bem? Então, depois dessa conjugação, fica a cargo do fígado excretar essa bilirrubina direta pelas vias biliares. Então, a partir da bile, essa bilirrubina direta, junto com as outras substâncias da bile, né, sais biliares e tudo mais, acaba caindo no intestino delgado, e lá essa bilirrubina direta ela vai ser reduzida pelas bactérias ali presentes em urobilinogênio, e com o decorrer dessa caminhada no intestino e com a redução dessas bactérias, acaba sendo reduzida em estercobilinogênio, que é a forma como vai sair nas fezes. Tudo bem? Então, no caso da bilirrubina direta, uma grande parte é excretada pelas fezes, mas uma pequena parcela é reabsorvida pelo ciclo enterohepático, volta para a circulação, e assim fica circulando até voltar para o fígado, ser excretado, e assim um ciclo que fisiologicamente existe. Então, o animal saudável tem bilirrubina direta e bilirrubina direta em poucas quantidades no sangue. Tudo bem? O urobilinogênio reduzido no intestino, ele também é reabsorvido, uma pequena parte dele volta para a circulação, e da circulação vai parar nos rins, e de lá é excretado na urina. Então, como uma curiosidade, a urina é amarela devido ao urobilinogênio, e as fezes, então, vão ser amarronzadas devido ao estercobilinogênio. Então, agora que a gente entendeu de onde vem a bilirrubina e qual o papel da hemoglobina nisso, a gente vai entrar agora na conversa sobre as icterícias, que, é claro, não podiam ficar de fora. Então, essas icterícias elas vão ser divididas em 3 mecanismos patogênicos. O primeiro deles é o aumento de hemólise, né? Então, vai ter essa destruição, esse aumento na destruição das hemácias, e, consequentemente, um aumento da hemoglobina solta. Então, quando isso vai acontecer? Em rins autoimunes ou adquiridos, induzido por medicamentos, esferocitose, né, congênita, no caso de filhotes. Então, aqui é um capilar centrifugado, né, a gente consegue perceber essa intensa hemólise do plasma do animal. Tá? Então, esse é o primeiro mecanismo patogênico que pode sim gerar icterícia, uma vez que esse aumento de hemoglobina solta vai acabar, né, pelo seu catabolismo, vai acabar virando bilirrubina, e essa bilirrubina ela vai acabar gerando icterícia, tá? Mais para frente a gente vai ver um esqueminha melhor. O segundo, então, mecanismo patogênico vai ser o dano hepatocelular propriamente dito. Então, aqui no caso não tem a ver mais com hemólise, com a circulação, mas sim a incapacidade do fígado de conjugar grande quantidade, ou até mesmo não conjuga, né, essa bilirrubina indireta da circulação e bilirrubina direta. Então vai haver um aumento de bilirrubina indireta, e essa bilirrubina indireta vai acabar gerando icterícia. Tá? Como então a gente pode ver aqui nessa lâmina, toda essa área roxo mais escura é tecido fibrótico. Então, houve perda das células funcionais, dos hepatócitos, né, desse parênquima funcional, e a partir do momento que o fígado vai perdendo a sua estrutura, seu parênquima, suas funções, ele deixa de exercer as suas funções, né, fisiológicas. Então, doenças infecciosas, vai acontecer intoxicações, neoplasias, tudo que realmente vem a afetar o fígado. E o terceiro mecanismo patogênico vai ser a colestase, é claro, né? Em que o fígado, nada tem a ver com as hemácias, nada tem a ver com a captação, conjugação da bilirrubina indireta, mas o fígado, por algum motivo, não está conseguindo excretar essa bilirrubina indireta pelas vias biliares, né? E acaba então não retornando para a urina e nem saindo nas fezes.
Então isso vai acontecer numa colestase intrahepática, quando o problema realmente está nas vias hepatobiliares, como uma cirrose, né, esse aumento de tecido fibrótico que impede o órgão de exercer suas funções como um todo, neoplasias no parênquima, tudo que vem interferir na fluidez da bile, né, que causa essa estase. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, a gente consegue delimitar exatamente esses canalículos, né? Aqui são os hepatócitos e aqui são os canalículos, e a gente consegue ver aqui nesse verde mais escuro esse acúmulo de bile nessa estase. Então não há dúvidas que nesse momento vai sim aumentar a FA de GT, porque essa estase biliar vai estar influenciando na síntese dessas enzimas. Em contrapartida também vai estar acumulando e fazendo o órgão regurgitar a circulação essa bilirrubina direta, tá? E aí essa bilirrubina direta acumulada vai acabar gerando icterícia no animal, tudo bem? Então até a gente acabou falando, a colestase extrahepática, né? Que o problema não está propriamente dito na via hepatobiliar, mas neoplasias, cálculos biliares, né? Algo que vem também a obstruir a vesícula biliar. Então, tudo que obstrua o fluxo, tudo bem? Então, representando numa figura, acho que fica mais fácil. Então, antes de a gente entrar nesses mecanismos, né, é bom a gente relembrar, então, o metabolismo normal da bilirrubina. Então, a bilirrubina indireta vai chegar pela circulação ligada à albumina, aqui perde essa ligação, né, a partir do momento que chega no fígado, é conjugado com ácido glicurônico, vira bilirrubina direta, e essa bilirrubina direta, então, é excretada pelas vias biliares, tá? Então, aqui no intestino já acaba sendo reduzida em urobilinogênio e estercobilinogênio, saindo dessa forma nas fezes. Uma pequena parte dessa bilirrubina direto, pelo ciclo intrahepático mesmo, acaba retornando à circulação. Uma pequena parte, tá, também de urobilinogênio, acaba retornando à circulação. Tá? Essa bilirrubina ela vai acabar retornando ao fígado, quando o órgão está, né, normal, e acaba então retornando esse ciclo fisiológico. Tá? Então o animal saudável sempre vai ter as duas frações no sangue em pouca quantidade. Então, esse urobilinogênio, então, ele acaba saindo na urina, indo parar nos rins e dando a cor amarelada à urina. Então, no caso do primeiro mecanismo, né, essa icterícia hemolítica ou perihepática, vai ter esse aumento exacerbado de bilirrubina indireta por causa da hemólise, tudo bem? Aqui nessa situação, o fígado está funcional, então ele vai conseguir captar toda essa bilirrubina indireta e converter em bilirrubina direta, e aí vai acabar excretando, porque ele está funcional, né, pelas vias biliares, aumentando no fim aqui dessa redução pelas bactérias o estercobilinogênio nas fezes, tá? Indiretamente também vai acabar aumentando a reabsorção de bilirrubina direta pelo sangue e pelo urobilinogênio, tá? Mas aqui nesse caso vai ser o aumento exacerbado da bilirrubina indireta que vai gerar icterícia, tá? E assim como nas fezes, na urina vai aumentar a excreção do urobilinogênio. Então, no caso do segundo mecanismo, a icterícia hepática, vai haver acúmulo primariamente da bilirrubina indireta, porque o fígado não está conseguindo captar corretamente, tá? Ele capta pouca quantidade, converte pouca quantidade para bilirrubina direta, tá? Mas ele não consegue nem captar grande quantidade e nem excretar pelas vias biliares, porque aqui há um problema no órgão como um todo, né? Um problema patobiliar, tanto na sua funcionalidade como na sua parte relacionada à excreção e bile e tudo mais, tá? Então, esse pouco que o fígado consegue conjugar, ele acaba não conseguindo excretar e acaba voltando para a circulação essa bilirrubina direta. Então, consequentemente, pela perda da sua função de excreção, também vai aumentar a bilirrubina direta, tá? Então, teoricamente, há um aumento equilibrado dessas duas frações e esse aumento equilibrado vai gerar icterícia no animal, tá? Então, lembrando que a bilirrubina direta, ela é hidrossolúvel, e ela em grande quantidade acaba indo parar, e devido à incapacidade do fígado de captar, ela acaba indo parar nos rins e lá ela é excretada, tá? Então há também nessa situação uma bilirrubinúria e como a diminuição, né, perda dessa excreção e redução nos rins, também vai ter uma queda de estercobilinogênio, uma queda na reabsorção, tá? Porque vem do regurgitamento, e também é uma queda no urobilinogênio na urina. Espero que vocês estejam entendendo. E o terceiro mecanismo, né, icterícia obstrutiva ou pós-hepática. Não há problema na circulação, a bilirrubina indireta chega normalmente.
O fígado, até então, consegue captar e conjugar em bilirrubina direta, só que por um problema nas vias biliares, então, uma colestase, né, não vai conseguir excretar essa bilirrubina direta para o intestino, tá? Então também não vai ter uma grande quantidade aqui para sair nas fezes, não vai haver uma grande quantidade de reabsorção, tá? Para via sanguínea, mas vai haver um acúmulo absurdo de bilirrubina direta e nesse momento o órgão não tem outra coisa a se fazer a não ser regurgitar essa bilirrubina direta de volta para a circulação, tá? Então ela volta para a circulação, ela aumenta também na circulação, acaba indo parar nos rins porque é hidrossolúvel e acaba gerando a bilirrubinúria, tá? Então, por causa dessa perda de reabsorção, o urobilinogênio também em baixa quantidade nos rins. Então, a icterícia aqui, nesse momento, vai acontecer devido ao acúmulo da bilirrubina direta. Então, lembra que eu falei para vocês que esse modelo ele é lindo, ele explica bastante coisa, mas, como é biologia, nem sempre vai acontecer exatamente como a gente quer. Então, por isso que está em desuso, porque muitas vezes a gente quebra a cabeça, porque a gente acha que é, por exemplo, uma icterícia hemolítica e pré-hepática e tem aumento das duas frações. Então, a expectativa, né, o jeito que eu contei para vocês, a gente tem, então, esse modelo de que na icterícia hemolítica vai ter predomínio de bilirrubina indireta e aumento de urobilinogênio, teoricamente. Na hepática, então, elevação das duas frações de modo equilibrado, e na pós-hepática, na colestática, vai ter predomínio da bilirrubina direta, as fezes vão sair alcoólicas, né, sem cor, e estatorreicas, né, com presença de gordura, justamente porque o fígado não está conseguindo excretar não só a bilirrubina, mas a bile, né, os sais biliares, tudo que vem a quebrar, né, essas gorduras, fazer essa digestão no intestino, e o urobilinogênio, então, vai estar diminuído. Isso nesse modelinho, né? Porque uma foto simplificando um animal extremamente ictérico, tá? Mas a realidade é que na icterícia hemolítica, por exemplo, pode haver sim a presença de bilirrubina indireta ou direta. O urobilinogênio, inclusive, pode estar normal. Então, já contraria totalmente o modelinho que eu expliquei para vocês. A hepática a gente consegue evidenciar mais parecido com o que a gente lê, né? Que vai ser a elevação tanto da bilirrubina direta quanto da indireta, porque realmente é um problema como um todo no órgão. Então, a gente vai esperar mesmo o aumento dessas duas frações, né? E na pós-hepática colestática também a gente vai esperar, né, esse predomínio da bilirrubina direta, só que em grandes animais não vai funcionar como um todo, né, esses modelinhos, mas na colestática mais ainda. Então é bastante variável em ruminantes. Em equinos, então, quase nunca vai funcionar, porque o órgão desses animais ele é sensível frente a adversidades, né, a doenças. O fígado ele já começa a ter problemas de funcionalidade bem mais cedo, né, do que em pequenos. Então, em qualquer um desses quadros, pode começar a ter acúmulo de bilirrubina indireta, porque o fígado do cavalo já começa a perder as suas funções. Tudo bem? Então, aqui uma foto de um cavalo ictérico, é bem raro, né, de ver, eu mesmo nunca vi. Então, entrando nesse âmbito né, da hiperbilirrubinemia, é normal que equinos em jejum por muito tempo tenham um quadro de icterícia. Isso porque, nesse momento, o animal ele vai mobilizar a sua gordura corporal, né? Vai, então, transformar, quebrá-las nesses ácidos graxos. E esses ácidos graxos, eles acabam tendo a mesma via de metabolização da bilirrubina indireta. Então, nesse momento de jejum, o fígado fica sobrecarregado com a metabolização desses ácidos graxos e acaba dando que atenção para eles do que para a bilirrubina indireta. Então, ela começa a se acumular e o animal, então, com um certo tempo de jejum, vai começar a apresentar icterícia, tá? Então, como eu falei para vocês, as frações frequentemente vão se comportar do jeito que a gente quer. Não tem relação com o prognóstico, principalmente a icterícia, igual eu falei para vocês. Sempre interpretar, né, a bilirrubina, o exame laboratorial em geral, né, com outros exames, principalmente de imagem, exames mais específicos, tá? E quando a gente vai dosar a bilirrubina, seja de soro, de plasma, de urina, sempre proteger a amostra da luz, porque a bilirrubina ela é degradada numa fração de 50% em sua quantidade por hora. Então a gente tem que proteger as amostras. Tá bom, terminamos, falamos sobre fígado.
agora a gente vai entrar na segunda parte, a parte final da palestra, que é sobre pâncreas. Isso porque são exames que a gente lida bastante aqui no laboratório, a gente ajuda bastante, interpretando, ajudando nossos colegas, e os clínicos também se deparam bastante com animais que têm ambas as enfermidades. Então, eu trouxe esses dois órgãos justamente para dar uma luz maior nessa interpretação, entender a interpretação desses exames, tá? Então, o fígado ele também é presente na cavidade abdominal, especificamente localizado lateralmente, ao intestino delgado, é próximo à porção inicial do duodeno, tá? Então, o órgão ele vai ser dividido na sua parte endócrina, que são as ilhotas de Langerhans, que vão ter as células que vão produzir, que a gente vai falar mais para frente, e a sua parte exócrina, que são os ácidos que vão produzir as enzimas digestivas, amilase, lipase, proteases, que a gente também vai falar mais para frente, tá? Então, começando pelo pâncreas exócrino, então ele é constituído pelas células acinárias. Elas vão produzir e secretar as principais enzimas digestivas, amilase, lipase e as proteases, sendo as proteases, em sua maioria, secretadas nas suas formas inativas, que a gente chama de zimogênios, tá? E esses zimogênios, então, a partir do momento que caem no intestino delgado, vão ser ativados ali, pelo peptídeo de ativação e pela enteroquinase, sendo essas substâncias secretadas pelos enterócitos. Então, como exemplo, a gente tem o tripsinogênio, que é um zimogênio. Quando ele cai no intestino, ele é ativado por esse peptídeo de ativação, enteroquinase, e acaba virando tripsina, que é enzima ativa. Então, as próprias células acinárias, a própria parte exócrina do pâncreas, ela vai ter esse feedback de se proteger contra a ativação precoce dessas enzimas, substâncias que vêm a proteger o parênquima do órgão. Então, temos, por exemplo, a alfa-1 antitripsinas e alfa-2 macroglobulinas, que são inibidores da secreção pancreática e ajudam também a impedir essa ativação precoce das enzimas. É claro que no momento de pancreatite, de uma maior estimulação da produção dessas enzimas, esse mecanismo ele pode vir a falhar e acabar gerando a pancreatite que a gente conhece. Então, entrando já nessas enzimas, temos a amilase, que tem a função de hidrólise do amido. Ela é presente não só no pâncreas, mas na mucosa intestinal, no fígado, glândula salivar, rins, útero, ovário, testículos. Então, não é nada específica, Então, ela é induzida, a sua produção é induzida, a partir de 12 a 48 horas, e começa a retornar os seus valores entre 8 a 14 dias. Então, ela pode aumentar tanto na pancreatite, como em doenças hepatobiliares, do trato gastrointestinal e do trato urinário, tá? Então, entrando agora aqui na dosagem do líquido peritoneal, é claro que vão ter animais com suspeita de pancreatite, e vão ter esse acúmulo de líquido, devido a provavelmente uma peritonite asséptica, causada por essa pancreatite. Então, o clínico ele vai colher, ele vai pedir para a gente dosar, e aí é de suma importância que, junto com os valores dosados nesse líquido, a gente dose também, a gente faça uma pareie, na verdade, com os valores do soro, tá? E quando os valores do líquido dão superiores aos valores do soro, pode ser sugestivo de pancreatite. A gente nunca vai afirmar nada, a gente sempre vai dizer que é sugestivo, tá? Falando agora da lipase, ela vai participar, então, sua função hidrólise dos lipídios, transformando os triglicérides em ácidos graxos. Então, é presente também não só no pâncreas, mas na mucosa gástrica, mas consegue ser um pouco mais específica, tá? Com exceção de gatos, que a gente já logo adianta que tem a maioria dos quadros em gatos são de pancreatite crônica, e nesse momento não vai ter muito aumento das enzimas, principalmente da lipase, então já não é um bom marcador para pequenos e para gatos ainda é pior, tá? Então tem uma indução de 24 horas, um pico de produção de 2 a 5 dias e um retorno mais lento e gradual, tá? Então o aumento da lipase de 3 a 5 vezes do valor que a gente espera no soro deve ser investigado, Pode ser sem suspeita de pancreatite. E a lógica da dosagem do líquido peritoneal também cabe aqui, tá? O mesmo que eu expliquei para vocês da amilase, aqui também vai acontecer para a lipase, para usar sempre os valores das duas pareados com os valores sorológicos. Então, como eu falei para vocês lá nas enzimas do fígado, são testes enzimáticos, então a gente não vai dosar a quantidade deles
mas sim a atividade dessas enzimas, tá? Não a quantidade, mas sim quanto elas agiram, essas atividades. Então, vai ter hidrólise nesse teste, vai ter hidrólise do amido e do lipídio. Se hidrolisar devagar, significa que tem baixa concentração da enzima, ou seja, se tiver uma atividade baixa. E se hidrolisar rápido, dá uma atividade alta, tem uma alta concentração dessa enzima. Tá? Então, é uma mensuração indireta. Então, a amilase e a lipase. A amilase é mais sensível em cães e a lipase mais específica nos cães, né, justamente porque eles têm bastante pancreatite aguda. Então, embora não seja ainda um bom marcador em geral, para cães é um pouco menos pior. E para gatos, então, a amilase e lipase vai ser pouco sensível e pouco específica, justamente porque os gatos têm mais pancreatite crônica, tá? Então, em cães funciona um pouco melhor, gato está em desuso, né? Mas eu digo para vocês que ainda dosar essas enzimas em caso de suspeita de pancreatite ainda é uma realidade, muitos clínicos ainda pedem, mas atualmente já está caindo em desuso justamente porque chegou a PLI, que eu vou explicar para vocês, tá? Que consegue ser um pouco mais específica. Então, a amilase e a lipase nunca vão dar certeza de pancreatite, justamente por causa desses defeitos delas. Então, é sempre bom, se eu não tenho uma outra opção, se eu tenho amilase e lipase para dosar, então eu vou sempre associar com outros testes diagnósticos, com imagem, com exames de imagem, né, ultrassom. Posso tentar fazer uma PLI, tá, que tem a ver com a lipase específica do pâncreas, que eu já vou explicar. Então, vamos sempre ir somando testes e tendo cada vez mais certeza, ao invés de já bater o martelo sem saber exatamente como funciona a lógica do teste. Tá bem? Então, falando da PLI, que é a imunorreatividade da lipase pancreática, então esse teste, né, que na verdade funciona como um SNAP, né, esse da IDEX já existente no mercado, vai detectar somente a lipase pancreática. Então, não há interferência da lipase de outros órgãos e tecidos, por isso funciona melhor, é mais espécie específica, tá? Vai utilizar de anticorpos, então, para essa lipase exclusiva do pâncreas. Então, um anticorpo específico para essa lipase, tanto para cão, que a gente chama de CPLI, quanto para gato, que a gente chama de FPLI. Tá? Então, a PLI nos cães tem uma sensibilidade de 65% a 82%, tá? Uma sensibilidade boa, e a especificidade, então, maior que 95%, justamente porque não há interferência de lipase de outros tecidos. Em gatos também funciona bem, sensibilidade de 54% a 100% e especificidade de 91%. Tá? Então, precisamos perceber que aqui nos gatos a sensibilidade ela vai variar mais do que em cães, justamente porque os gatos têm mais pancreatite crônica e nesse momento, nesse estágio da doença, não vai ter tanta produção dessas enzimas, principalmente a lipase. Então a gente conversou sobre a parte exócrina do pâncreas, a gente ainda vai terminar de conversar, mas a gente focou nessa produção dessas enzimas, quando o órgão produz exacerbadamente, por algum motivo, gerando a pancreatite, como detectar, né, o que fazer. Mas e quando é o contrário, ocorre ao contrário? Quando não há presença dessas enzimas, ou em baixa quantidade, o animal ele tem problemas digestivos, o que a gente faz então? Quando ele tem suspeita de insuficiência pancreática exócrina? Então, existem sim testes de triagem, testes sorológicos, tá? Então, começando pelos testes de triagem da atividade da tripsina fecal, em que a gente tem a prova do filme de raio-x e a prova da gelatina. Então, aqui no laboratório da Unesp, quando o clínico ele pede o teste, né, da prova do filme de raio-x, que é esse daqui, a gente faz concomitante a ele a prova da gelatina, justamente para somar, né, esses testes mesmo diagnósticos e ter cada vez mais certeza de que o animal ele venha a ter então essa suficiência pancreática exócrina, essa deficiência de enzimas. Bem? Então, animais com a IP, né, suficiência, não vão ter a tripsina fecal, e aí é que entra esses testes que eu vou explicar agora. Tá? Então, quando o clínico ele requisita esse teste para um animal que provavelmente tem essa suspeita de IP, a gente pede para ele trazer junto as fezes de um animal saudável, porque a gente precisa de um controle da enzima, propriamente dita, né, das fezes que venham ter essa enzima. Então, como é que funciona? Nesse tubo de ensaio, a gente vai fazer, na verdade, a gente faz antes uma mistura com água destilada e bicarbonato, e a gente vai usar ela como base para colocar as fezes, né?
Nesse tubo, então, de controle dessa solução, a gente vai encher somente, né, esse bicarbonato com água destilada, não vai colocar as fezes aqui. Tá? Então, a gente vai fazer, então, nesse tubo de ensaio, misturar essa diluição com as fezes do animal doente e fazer um outro tubo com as fezes do animal saudável. Então, a gente vai homogeneizar bem. É claro que há valores a serem seguidos, né? Há uma metodologia certinha, que eu não consigo explicar agora, porque é um pouco demorado, mas eu vou deixar meu e-mail no final da palestra, se quem quiser o passo a passo, literatura, eu encaminho para vocês, tudo bem? Então, resumidamente, a gente, depois de misturar, homogeneizar certinho, a gente vai pegar uma chapa de raio-x, vai cortar esse filetinho que caiba aqui, né, no tubo, e encaixar. A partir desse momento, a gente coloca esses tubos no banho-maria, 37 graus por 1 hora, e espera. O que vai acontecer? No tubo, somente com a preparação dessa diluição, nada vai acontecer, não é para acontecer, tá? Porque não há fezes, não há enzima, então há mais um controle da diluição, de tanto a fita vai funcionar, né, não vai interferir, tanto a diluição que não vai interferir, tá? Então a fita é para sair desse jeito, sem estar digerido na sua película. No animal saudável, não. Como ele vai ter a tripsina fecal presente ali nas fezes, essa tripsina, ela vai digerir essa película do filme de raio-x, e quando a gente tirar, ele vai estar transparente, né, com uma cor azul esverdeada. Eu não consegui uma foto, na verdade eu tinha, mas eu acabei perdendo, e aí eu coloquei essa fita aqui, mas geralmente a fita, na parte que ficou imersa na solução com as fezes, ela vai ficar transparente e com essa cor meio azulada e esverdeada. Então, houve a digestão. No caso do animal, com suspeita de IP, né, com IP, não vai haver essa enzima, então não vai haver a digestão dessa fita, e a gente vai retirar ela, e vai ser exatamente como no controle da diluição. Tá? Então, no animal com IP, vai ter ausência na digestão dessa fita de raio-x. Tá? É claro que a fita de raio-x, gente, ela tem que ser, não pode ser muito velha e tem que ser de boa qualidade, porque senão nada vai acontecer, principalmente chapas velhas de raio-x. Tá? Então é bom que você também preste atenção nessa fita, porque senão você tem todo o trabalho de realizar o teste e a fita não vai funcionar, não vai digerir. Tudo bem? Então aqui no laboratório, concomitante à prova do raio-x, né, a gente faz a prova da gelatina. Então a gente usa gelatina incolor, a gente vai aquecer e vai misturar em água destilada, como a gente prepara em casa mesmo, tá? Então a gente também vai dividir num tubo controle, num tubo com as fezes do animal saudável e no tubo com as fezes do animal doente, tá? Então no tubo controle a gente vai colocar só a solução da gelatina, não há fezes aqui, então ela vai endurecer naturalmente. A gente vai misturar, então, nessa mistura da gelatina, as fezes do animal saudável, as fezes do animal doente, colocar no banho-maria a 1 hora. Depois desse banho-maria, a gente vai colocar na geladeira e esperar entre 3 a 4 horas até a gelatina do tubo controle endurecer. A partir do momento que ela endurece, a gente já tem o veredito, né, de que teve tempo suficiente para a gelatina endurecer, onde ela tinha que endurecer, e a gente faz a realização da leitura do teste. Tá? Então, no controle em que há gelatina, obviamente vai estar gelificado, vai estar durinha, igual uma gelatina. No animal saudável não vai gelificar, porque a presença da tripsina fecal e ela digere a gelatina, então vai ficar mole. E no tubo do animal, se ele tiver mesmo IP, vai endurecer a gelatina, porque não há presença ou a presença suficiente dessa tripsina e ela não vai digerir a gelatina. Então, animal com IP, a solução vai ficar gelificada e firme. Então, agora entrando, quando eu já tenho o diagnóstico de uma má absorção desse animal, a gente pode, então, tentar diferenciar essa má absorção ou pode ser a IP, né, ou pode ser a síndrome da má absorção intestinal. Então, a gente tem a possibilidade de tentar diferenciar, né, até que de uma maneira fácil, essas duas doenças, que é a prova de absorção da gordura, né? Que é, então, essa diferenciação que a gente vai usar para diferenciar a IP da síndrome da má absorção intestinal. Então, o que a gente faz? A gente vai administrar no animal suspeito, tá? E também a gente precisa de um animal controle, tá? O óleo de milho, a gente pode tanto administrar numa seringa ou no alimento, na proporção de 3 ml para 1 kg de peso vivo do animal,
tá? E depois de 3 a 4 horas, no animal normal, a gente vai sim enxergar essa lipemia pós-prandial, porque vai chegar nos intestinos, né? Lá, a partir dos sais biliares, vai haver a quebra dessa gordura, os enterócitos vão absorver os quilomicros e jogar eles na circulação, tá? A partir das vias linfáticas. No caso de animal com IP e com síndrome de má absorção, a partir do momento que eu administro só o óleo de milho, nenhum dos dois vai ter lipemia. E é agora que eu entro na parte que eu vou tentar diferenciar um do outro. Então, no animal que eu tenho suspeita de IP, eu vou, na verdade, de IP ou de síndrome de má absorção, né? E eu vou administrar junto desse óleo de milho de novo enzimas digestivas, como a pancreatina, por exemplo. Tá? Então, administro, espero 3 a 4 horas. E se esse animal tiver IP, ele vai ter lipemia, tá? Após a administração dessa pancreatina. Isso porque ele não tem problema no intestino, nos enterócitos propriamente ditos, mas sim problema na digestão, na bile, nos sais biliares, né? Nessa excreção dessas enzimas digestivas. Então, com a ajuda delas, o animal vai conseguir quebrar a gordura e absorver esses quilomicrons e vai ter lipemia. Se mesmo com a administração do óleo, com as enzimas, o animal não ter lipemia, é porque ele tem a síndrome da má absorção intestinal, tá? Porque está havendo a quebra, está havendo a formação dos quilomicrons, mas os enterócitos são incapazes de absorver e jogar nas vias linfáticas para circulação, tá? Então, não vai ter essa absorção de qualquer jeito. E é assim que eu vou diferenciar, tudo bem? Então, a gente usa assim, um modelinho mais ou menos assim, né? Que eu peguei da minha professora Regina aqui. Então, agora mudando um pouco do foco, né, mas ainda dentro da IP, a gente tem a imunorreatividade semelhante à tripsina sérica. Então, a gente falou da tripsina fecal presente nas fezes, a gente tem esses testes de triagem que ajudam bastante, mas a gente tem esse teste sérico também, que vai mensurar a atividade não só da tripsina sérica, mas do tripsinogênio, que é a sua forma inativa, tá? O seu zimogênio. Então, pode ser que na pancreatite, eu como clínico, peça a TLI, né? Porque pode sim aumentar e extravasar, só que na maioria dos casos isso não vai acontecer, a TLI, mesmo na pancreatite. Vai continuar normal, tá? Principalmente em gatos. Então, é melhor que eu peça a TLI no momento de IP, porque a diminuição da TLI, ela nos traz mais certeza, principalmente para cães, de que o animal tem uma insuficiência pancreática exócrina, tá? Mais do que uma pancreatite, se ela tiver aumentada, por exemplo. Tá tudo bem? Eu vou especificar isso mais para frente, tá? E ela, assim como o teste do PLI, vai utilizar anticorpos, espécie específico, SNAP, tudo bem? Então, a TLI na pancreatite pode ter aumento, mas também pode não ter, tá? Então, não é tão usado, é melhor que a gente use, então, a lipase pancreática, né? A imunorreatividade da lipase pancreática. Então, em cães e em gatos, a sensibilidade e a especificidade ou são muito baixos ou variam muito. É melhor a gente não usar no caso de pancreatite. Se eu quiser usar a TLI, eu uso, então, num cão com suspeita de IP, tá? Que a sensibilidade e a especificidade vai ser ao redor de 100%. E aí, se ela está baixa, a gente pode já ter uma pequena certeza de que o animal ele pode ter essa suficiência pancreática, tá? Então, resumindo tudo isso que eu falei para vocês, cães costumam ter mais pancreatite aguda, cães também têm pancreatite crônica, né, mas gatos costumam apresentar mais, né, costumam apresentar a clínica mais nesse estágio da doença, que complica para a gente como clínico, né, e não só que trabalha no laboratório, mas quem lida nas clínicas. Tá? Então, nesse momento, é melhor que eu peça uma PLI específica para cão e para gato, que aí, como ela é específica da lipase pancreática, se ela aumenta, a gente tem uma certeza maior de uma pancreatite. Tudo bem? Agora, no caso da IP, que nos cães pode acontecer de maneira idiopática, né, genética, e a pancreatite crônica, ela pode sim levar a uma IP nos gatos, devido a pela proximidade anatômica entre o fígado não, entre o pâncreas, né? Então vai gerar esse problema aqui. Então é melhor que a gente use a IP, porque quando ela dá diminuída, principalmente em cães, né? A gente já tem uma certeza maior de ser uma insuficiência pancreática exócrina, tá? No TLI. Diferente do que ocorre na pancreatite, que pode dar normal, aumentado. Então é melhor que a gente, se for gastar dinheiro, né, fazendo esses testes, que gaste com testes mais específicos, mais sensíveis, mais eficazes. Tudo bem?
Entramos na parte final aqui. Ficou para trás então o pâncreas exócrino. Espero que todo mundo tenha conseguido acompanhar bem. Chegamos na parte endócrina do pâncreas. Então a ilhota ela é composta por essas células. Cada uma tem o seu trabalhinho aqui, né? As células alfa, então, elas vão produzir o glucagon. As células beta vão secretar a insulina, né? E a maioria da ilhota, de 60% a 80%, tá? Tem também as células delta, que secretam somatostatina, e as células F, que secretam polipeptídeo pancreático, tá? Tanto a somatostatina quanto o polipeptídeo pancreático, eles funcionam como que um feedback negativo, tá? Eles diminuem essa secreção dessas enzimas pancreáticas, tá? E eles também auxiliam na secreção gástrica. Então, eles têm pouquinhas células, mas eles também têm o seu papel importante aqui. Então, em relação aos testes de avaliação do pâncreas endócrino, é claro que devido à grande quantidade das células beta, né, insulina, glicose, a gente vai acabar focando mais na glicose, que é o que dá tempo hoje. Então, começando pela glicose sérica, então o animal precisa no mínimo estar com um jejum de 12 horas, tá? Então você como clínico tomar a devida atenção em animais que são hipoglicêmicos, tá? Porque 12 horas aí acaba sendo muito. A gente vai então dosar do soro ou do plasma, tá? Lembrando que a gente vai coletar no tubo de fluoreto de sódio, que contém um inibidor que é o inibidor glicolítico. Que vai acontecer? Mesmo aqui dentro, as hemácias elas vão continuar vivas, elas vão continuar com sua dinâmica, consumindo a glicose, né, para sua vida. E aí, se a gente coletar no tubo de EDTA, a gente então tem que centrifugar muito rápido para separar então esse soro, esse plasma dessas células, porque senão elas vão consumir a glicose, vão acabar gerando essa glicólise in vitro, que a gente chama, né, que é responsável por uma queda de 10% por hora da quantidade dessa glicose. Então é melhor que a gente colete no tubo de fluoreto de sódio, que já tem esse inibidor glicolítico, a gente tem uma certa mais calma. Tudo bem? E o glicosímetro também, que é presente na vida de quase todos os médicos veterinários, principalmente que trabalham em clínicas, né? E ele é muito bom, ajuda bastante, só que os resultados dele acabam sendo um pouco menores quando comparados às dosagens bioquímicas do soro e do plasma, tá? Então, eu como médico veterinário tenho glicosímetro, mas não tenho um bioquímico agora, ou eu não consigo mandar agora, no caso de emergência, né? Então, eu posso fazer, se eu quiser, uma conta de correção, em que o resultado fica parecido como se eu tivesse dosado no bioquímico, mas lembrando que é sempre bom se eu puder dosar no bioquímico, tá? Então, aqui essa continha, que a gente usa da glicemia dada no glicosímetro, com essa conta, que usa o hematócrito do animal, e a gente tem o valor corrigido, tá? Mas fica a cargo do veterinário. Então, junto dessa glicose sérica, a gente pode dosar a glicose urinária, até é bom, porque é sempre bom avaliar em conjunto, né? Para saber se essa glicose urinária está refletindo essa hiperglicemia ou não, tá? E lembrar que animais sedados apresentam valores muito baixos na urina de glicose, né? Então não detectáveis na fita de urinárias. Então, esperar então os animais voltarem da anestesia e tudo certo, esperar eles metabolizarem esses anestésicos para a gente pedir então uma urinálise, uma glicose urinária, tá? Então aqui, né, entre as principais espécies, né, o limiar de excreção renal da glicose, cão é de 175 a 220 mg por decilitro e gatos de 200 a 280, tá? Então gatos têm um pouquinho mais tolerância. Então ainda na glicose urinária, né, realizando a fita da urinálise, a gente então vai observar se ela está normal, se há uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes. Aqui no caso, né, imagem cedida pela minha colega residente, Camila, a gente encontrou então um animal com 4 cruzes de glicose urinária, já chama bastante atenção. Provavelmente, aqui embaixo, não, parece que tem a presença de corpos cetônicos, se eu não me engano. Tá? Então a gente já começa com um aumento tão grande dessas cruzes de glicose, a gente já começa a suspeitar mesmo de diabetes mellitus. E o animal com quadro já de algum tempo, ele já começa então, a mobilizar essa gordura, né? Ele começa a ter essa presença desses corpos cetônicos na circulação. Então isso já começa a ser uma emergência, tá? Então prestar atenção na fita de urinálise. Então aqui a gente tem alguns cenários. Quando a gente encontra glicosúria e o animal está com a glicemia normal,
é problema nos rins, especificamente nos túbulos, tá? Então, é normal que a glicose ela passe pelo glomérulo e faça parte da urina por um certo tempo, da urina não, desse ultrafiltrado, por um certo tempo, até chegar nos túbulos, e os túbulos eles vão ficar encarregados de reabsorver essa glicose e devolvê-la para a circulação. Quando tem algum problema aqui, essa glicose acaba passando reto e acaba indo fazer parte da urina, tirando a glicosúria. Tá? Quando não há glicosúria, mas o animal tem hiperglicemia, então significa que não passou daquele limiar que a gente acabou de ver, de reabsorção. O animal não tem diabetes, tá? Porque o diabetes aumenta a hiperglicemia de uma maneira exorbitante, passa esse limiar. E também o animal não tem lesão renal, porque os túbulos estão conseguindo reabsorver essa glicose. Tá? E quando o animal tem glicosúria e tem hiperglicemia, diabetes mellitus, tá? Com certeza. Que é o caso aqui desse animal que tinha essa urina com 4 cruzes, ele também tinha hiperglicemia, tá? Então, além de investigar diabetes, a gente tem que saber se concomitantemente a isso está havendo uma lesão renal, tá? Então a gente tem também a frutosamina bastante conhecida, bastante dosada em gatos também, né? Então é qualquer proteína glicosilada do sangue, proteína ligada à glicose, tá? Como a albumina é a proteína de maior quantidade no sangue, então a frutosamina é a albumina glicosilada, tá? Então a gente dosa com a amostra do soro, reflete na glicemia das últimas 2 a 3 semanas, então já tem um histórico bom aqui de bastante tempo, a gente consegue ter um histórico da glicemia desse animal, de 15 dias aproximadamente, tá? Isso porque se deve à meia-vida dessas proteínas, dessa albumina, que como eu falei para vocês lá atrás, tende a durar 15 dias, tá? Então, enquanto ela estiver durando na circulação, ela vai estar ligada à glicose, glicosilada, vai ser uma frutosamina e ela vai refletir, então, essa glicemia, tá? Então, é indicada para diagnóstico e monitoramento da diabetes mellitus. Então, o aumento dessa frutosamina vai acontecer no diabetes, como eu falei para vocês, e numa insulinoterapia ineficiente, tá? Já a frutosamina baixa, ela vai ocorrer no insulinoma, né, neoplasia, principalmente nas células beta, né, que produzem a insulina. Então, não vai ter essa glicose circulante, vai estar baixa, né, vai ter hipoglicemias severas, então não vai estar baixa aqui. E no caso de hipoalbuminemia, tá? Em que o animal tem pouca proteína para ligação, pouca albumina, né, para ligação com a glicose, então mesmo que tenha alta quantidade de glicose, não vai ter proteína, então não vai ter muita frutosamina, tá? E o parênteses aqui, a hiperglicemia de estresse nos gatos, ela existe, ela é frequente, mas esse pico de glicose não é suficiente para gerar frutosamina, justamente porque esse estresse tende a durar de 1h30 a 2 horas, tá? E para frutosamina acontecer é no mínimo um dia, de 1 a 2 dias, tá? Para haver essa ligação de proteína e glicose. Então não vai gerar frutosamina e não vai gerar glicosúria, porque não vai passar do limiar também, tá? Então a sensibilidade e especificidade é bem alta nos cães e também é bastante alta nos gatos. Então, alguns valores de referência, né, da frutosamina, esse daqui depois vocês podem pegar, tá? E o último teste de hoje, finalizando a palestra, a gente tem a hemoglobina glicada ou glicosilada, né, conhecida também pela sigla HbA1c, tá? O que é essa hemoglobina glicada? É a reação irreversível entre a glicose e a hemoglobina no interior da hemácia, tá? Então ela vai refletir uma glicemia num período superior, né, ao da frutosamina, muito mais do que aquelas 2 a 3 semanas, tá? No caso da hemoglobina glicada, por exemplo, pode durar até 3 meses, dependendo da meia-vida da hemácia da espécie, né, desse animal. Então, enquanto a hemácia tiver vida, carregando essa hemoglobina ligada à glicose, ela vai refletir, então, esse histórico e a gente vai conseguir saber quanto tempo essa glicose está aumentada, tá? Então a gente consegue então realizar esse teste. Com sangue total mesmo, tubo GTTA. O aumento vai ocorrer bem parecido com a frutosamina, diabetes mellitus, insulinoterapia ineficiente, tá? Mas animais com eritrocitose, né, com bastante presença de hemácias, eles vão ter sim um falso positivo, porque a hemoglobina glicada ela já existe em certa quantidade. No caso de eritrocitose, pode ser que aumente essa ligação entre a glicose e as hemácias, dando a entender que o animal ele pode ter uma hiperglicemia já com certo tempo, mas na verdade falso positivo devido a essa eritrocitose que ele teve ou tem, né?
e a diminuição vai ocorrer no contrário desse cenário, quando o animal está anêmico e não tem hemácia direito para a glicose se ligar na hemoglobina, tá bom? E a hiperglicemia de estresse em gatos também não vai interferir na hemoglobina glicada, tá? Então aqui as espécies, né, a duração das hemácias em dias, então cão 110, gato 68 dias, bovino 160, né, bastante, caprino 125, ovino de 70 a 153 dias e equino de 140 a 150 dias. Então, grandes animais costumam durar mais as hemácias, né, na corrente sanguínea. Então, termino por aqui hoje, gente. Lembrando que é sempre bom a gente estar lendo artigos, estudando em livros, tá, da nossa área. Então, aqui eu trago para vocês os que eu usei, que a gente mais conhece na patologia clínica, tá? E que trazem quase todas as informações que eu falei aqui na palestra. Então, se alguém quiser ler um pouco mais a respeito, entender melhor o que eu conversei aqui com vocês hoje, pode pegar esses livros PDF, ou se você tem, leia, tá? Que explica certinho. Então, muito obrigado a todos que ficaram comigo até o final. Foi extenso, foi cansativo, mas espero que todo mundo tenha entendido, tenha sanado as dúvidas. E se está com dúvida, manda aí no chat, que eu não sei se vai dar tempo de responder. Mas qualquer coisa, aqui está o meu e-mail, me mandem as dúvidas, tá? Agradeço aos meus professores aqui presentes, a professora Regina, ao professor Paulo, a professora Lívia, aos meus colegas residentes, a Fibrina, que aguenta a gente todo dia, que é a nossa mascotinha. E aqui está nossos Instagrams, Instagram do laboratório daqui, o Instagram da Fibrina, o meu Instagram e o Instagram do Banco de Sangue Canino, que a gente também tem aqui. Então, gente, muito obrigado. E agora eu passo a palavra para Joyce. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Primeiro, eu tô bestinha com esses slides, viu? Lindíssimos. Por quê? Explicado, muito lindo, muito lindo. Isso aí. Obrigada. Parabéns pela palestra, Wendel. Foi bastante esclarecedora. Tiveram aqui algumas perguntas, vou estar lendo aqui para você. A primeira é da Natália. Aham. E quer saber: o aumento somente da GGT, sem aumento da FA, associado ao aumento de AST e ALT em um cão, indicaria uma lesão hepática associada à colestase pós-hepática? Olha, deixa eu ver se eu entendi. Então vai ter um aumento da ST, da LT, da GGT, mas não da FA, é isso? Isso. Pode se indicar um problema hepatobiliar como um todo, tá? Além de o fígado ele pode estar tendo uma lesão ativa, né? Ele pode estar tendo uma lesão celular, uma lesão ativa, mas ele também pode estar tendo um quadro de colestase. Lembrando que se for cão, provavelmente teria um aumento de FA também. Em gato, como eu falei, não vai ter esse aumento de FA. Então, se for um gato, por exemplo, com certeza é um problema, com certeza não, né? Mas provavelmente esse é um problema hepatobiliar como um todo, tá? Investigar melhor esse fígado e ver o que está acontecendo. Mas sim, eu diria que dá para a gente ter uma ideia de que é um problema tanto estrutural quanto relacionado à colestase. Espero ter respondido. Boa. A próxima, também da Natália, ela quer saber como diferenciar a colestase hepática de pós-hepática. Na verdade, a gente tem que associar, então, outros exames, exame de imagem, ultrassom, principalmente, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma neoplasia na vesícula biliar, ou um cálculo que venha obstruir a secreção da bile, né? Essa fluidez da bile. Então, não é um problema propriamente dito do fígado, mas sim externo a ele, né? Nas suas vias de excreção. Então, pelos testes, a gente tem uma ideia de ter uma colestase, mas a gente não sabe qual vai ser, se é intrahepática ou extrahepática. Então, como clínico, a gente precisa juntar com outros diagnósticos, principalmente de imagem, para saber o que está acontecendo. Mas só da gente desconfiar de colestase já é um grande caminho, viu? Aí você, como clínico, fica a cargo de diferenciar se é intra ou extra. Sensacional. Tá bom? Só um parênteses, se for intrahepática, pode ser que já esteja afetando um pouco mais o fígado, tá? Então, a FA já tem aumentada. Se for um problema geral hepatobiliar, talvez as enzimas hepáticas também estejam aumentadas. Então a gente tem que juntar tudo, tá? Porque talvez se a LT ou a ST estiver normal,
e a FA e a GGT ainda não estiver tão aumentado, mas você já perceber que é um início de colestase, você fica de olho, vê se vai aumentar as enzimas hepatobiliares no geral, e se você perceber que não está aumentando tanto, ou ainda não pediu uma ultrassom, por exemplo, peça, tá? Porque vai que é uma colestase extrahepática. Joia. Próxima pergunta é: nos quadros de encefalopatia hepática, além do aumento da amônia, o que poderia ser esperado em relação ao perfil enzimático? Bom, se o animal está tendo encefalopatia hepática, creio eu que já está num quadro grave, né, de insuficiência hepática. O órgão não está conseguindo nem conjugar amônia e ureia. Então a gente vai ver um aumento exacerbado das enzimas hepatobiliares como um todo, né? Porque a gente tem que lembrar que o fígado ele vai ter essa função, né, essa primeira parte de ALT, AST, essas enzimas de lesão, e a segunda de FA e GT. Só que a gente tem que lembrar que isso pode acontecer concomitantemente, pode acontecer junto como um todo, é um único órgão. E se o animal ele tiver alguma cirrose, alguma fibrose, né, se essa proliferação de tecido fibroso, o órgão como um todo vai parar de funcionar. Então, se eu entendi muito bem a pergunta, nesse quadro de cefalopatia hepática, as enzimas tendem a estar todas alteradas, tá? Joinha. É isso? Espero ter respondido, se não, manda aí no chat. Tem outra pergunta aqui, da Lohane, e é o seguinte: os testes são feitos com material do mesmo animal, doente e saudável, ou usa um controle com o material de outro animal que está saudável? O controle é de outro animal. Porque se for um problema congênito, a IP, né, como costuma ser em algumas raças, esse animal ele vai ter sempre isso. Não vai surgir quando for adulto de uma hora para outra. O tutor ele já vai desconfiando com o crescimento do animal que ele faz fezes alcoólicas, esteatorreicas. Então não tem como a gente esperar o animal melhorar, pegar as fezes dele normal e depois, quando ele tiver uma crise, por exemplo, pegar. Não, ele não vai ter crise, ele sempre vai ter esse problema. Então a gente pede para o clínico trazer as fezes de um animal que ele sabe que não tem nenhum problema relacionado à IP, que as fezes estão normais e que possivelmente tem as enzimas digestivas, não tem nenhum problema digestivo, tá? Então é de outro animal. Perfeito. Outra perguntinha, Jéssica Carolina. Já vi vets da área de gastro que falam que os testes de absorção de filme de raio-x não funcionam. O que você acha? Vale a pena sempre pedir com um TLI? Ou posso só pedir um ou só outro? TLI, eu acho muito bom te pedir, porque como comentei, o teste da fita de raio-x, a prova da gelatina, são testes de triagem. Sim, eles podem dar errado, principalmente se você tiver, por exemplo, uma chapa de raio-x velha que não vai funcionar, tá? Então sim, pode dar errado, sim, é um teste de triagem. Mas como eu falei para vocês, a gente tem que somar todos os diagnósticos que a gente puder. Então, eu não vou falar mal desse teste, porque ele sim, ele pode contribuir para a minha suspeita. Mas se eu tenho a oportunidade de pedir esse teste sorológico, de pedir essa TLI, para tentar, né, ver se, por exemplo, no cachorro, se ela der baixo, já é um grande passo para mim. Eu já posso, como clínico, suspeitar bastante de IP. E aí, se eu fiz, por exemplo, a fita de raio-x e funcionou, e a da gelatina funcionou, para mim, assim, eu posso até bater o martelo já. Então, vamos fazer primeiro, se der errado, a gente parte para outras possibilidades. Mas são testes de triagem, a gente sabe que a sensibilidade e a especificidade é baixíssima, mas a gente faz sim, porque pode ajudar. Show. Próxima pergunta da Laís. Na encefalopatia hepática, pode ter diminuição da ureia associada às outras alterações, já que não haverá conversão de amônia em ureia? A diminuição da ureia, sim, porque aí ela não está sendo mais convertida, né, da amônia, então a tendência é acumular amônia, aumentar a amônia no organismo e a ureia, que ela é excretada pela urina, né, ela tende a diminuir, tudo bem? Então, sim, ela vai estar diminuindo. Perfeito. No mais, foram só essas perguntas. Obrigada a todos que ficaram até agora. A palestra acabou. Se vocês quiserem o coffee break, está liberado aí na casa de vocês. Muito obrigada, Aqui vai Wendy. ter. Parabéns pela palestra. E nos Obrigado, vemos eu que agradeço. gente. Assinem a frequência, se inscrevam no canal e boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Vai.